Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula do nosso curso técnico em administração pela Socialitec. Espero que todos estejam bem. Damos sequência então a esse nosso projeto de crescimento e capacitação profissional. Estamos falando sobre comunicação comercial. Primeiramente é importante que a gente consiga conceituar o que é a comunicação, né? Então, vamos lá, um conceito de comunicação, que é a troca compreensiva e significativa de ideias, palavras, ações e sentimento entre duas ou mais pessoas, com a intenção de informar, educar, formar opiniões e interagir com o meio que nos cerca e com o receptor dessa mensagem. Opa, chegamos em receptor. Sim, porque nós temos o emissor, né, o canal e o receptor, em síntese, né, em resumo. A gente tem outros elementos também que a gente já vai verificar agora e conhecer, além dos elementos, também as funções de cada um dos elementos da comunicação. Então, fonte, né? A fonte seria a iniciadora do ciclo de comunicação. Ele pode ser uma máquina, uma pessoa, uma organização, uma instituição. Ué, uma máquina? Sim, vamos imaginar que a mensagem ela pode ser uma mensagem eletrônica. Tá? Então, é uma fonte. Uma secretária eletrônica, um programa, um aplicativo com uma mensagem pré-programada, são fontes de comunicação. Emissor. Emissor seria o protagonista. Por mais que, nesse exemplo anterior que eu utilizei, da mensagem eletrônica, por mais que há uma máquina, tá, como fonte daquela mensagem, mas existe um protagonista por trás dessa mensagem que busca atingir o receptor. Né? Então, você tem lá, quem é o emissor? É o protagonista do ato da comunicação. É ele quem emite a mensagem para um receptor, mesmo que por intermédio, né, de uma máquina, por exemplo. E quem é o receptor? É o outro protagonista da comunicação. Né? Para quem a mensagem é dirigida, é ele que recebe a informação, é ele que a decodifica. Aí você tem a mensagem, que é o próprio objeto da comunicação, né? Ele é uma estrutura organizada de sinais que servem para comunicar. Por que sinais? Vamos imaginar, mesmo a fala, né? A gente tem vários meios de comunicação. A escrita pode ser entendida como um meio de comunicação. A gente vai trabalhar também a questão da nossa comunicação corporal, né? A nossa voz é um meio de comunicação. Composta de sinais. No caso da voz, no caso da fala, nós temos os sinais sonoros, né? A gente emite sinais sonoros codificados, né? A gente faz esse movimento, né? Enfim, com a boca, com a língua, com a própria dentição, né? E aonde ele ganha o formato codificado e será direcionado até o emissor, né? Por algum canal. O ruído. Ruído é um sinal indesejado que atrapalha a comunicação e perturba a compreensão da mensagem. O canal é o meio de comunicação, então, ele pode ser por meio verbal, ele pode ser por intermédio de a carta, pode ser um meio de comunicação, o próprio telefone é um meio de comunicação, rádio, televisão, enfim, meios de comunicação. Né? Contexto. O contexto da mensagem, o contexto da comunicação é a situação em que a situação a que a mensagem se refere, tá? Chamado também referente. Mas fica mais legal a gente pensar no contexto. O contexto ele é mais abrangente, né? A gente imagina contexto quando há o encaixe, né, da frase, daquela comunicação num ambiente, né, num cenário, num contexto. Você tem também o código, que é o conjunto de signos, né? No caso, a escrita, mas pensando nos sinais sonoros também, né? A gente tem interessante, o alfabeto, a gente tem ele na questão da escrita, mas também da fala. A organização desses símbolos, a organização desses signos, né? É o código. E os signos é a combinação de um significado com um significante, ou seja, uma ideia mais um objeto. Vamos pensar, se a gente para num semáforo, tá? Se a gente para num semáforo, você tem lá as cores, vermelho, amarelo e verde. Tá? Você tem a ideia de organização de trânsito, né? De parar, né? Pare, olhe e siga, né? Você tem a ideia de organizar o trânsito e você tem o objeto, tá?
Vamos pensar nas cores, né? O vermelho, parada, o amarelo, atenção, e o verde, seguir. É uma maneira de se comunicar com relação ao trânsito, se comunicar e também organizar o trânsito. E o objeto, nesse caso, é o semáforo e o próprio trânsito. Bem, além disso, além dessas, digamos assim, desses elementos da comunicação, e eles estão presentes, veja, não apenas na comunicação verbal, mas também na comunicação escrita, na comunicação visual, enfim. Então, esses elementos, eles estão presentes nos mais diversos tipos de comunicação. Tá? Aí, pensando em tipos de comunicação, a gente tem um deles, o texto empresarial. Tá? O texto empresarial, aí a gente vai lembrar que ele se assemelha à questão do marketing. Né? Porque o texto empresarial, a ideia é que ele seja composto por alguns, aliás, ele tenha consigo alguns requisitos, de forma a atrair a clientela para adquirir ou utilizar determinado produto ou serviço. Tá? O texto empresarial, para que ele seja, digamos, entendido como bem escrito, tá? Bem escrito, compreensível, enfim, que ele seja um texto completo, uma leitura leve e ao mesmo tempo objetiva. Ele precisa preencher alguns requisitos. Então vamos lá. Concisão. O texto ele precisa ser conciso. O que é ser conciso? É ter o máximo de informações com o mínimo de palavras. Tá? Ou seja, na hora de se construir um texto empresarial, um texto publicitário, deve-se escolher entre as palavras aquelas que consigam, de uma maneira mais objetiva possível, mais reduzida possível, atingir o objetivo, com o mínimo de palavras. Então, conciso, compacto, conciso, compacto, porém objetivo. O texto bem escrito será aquele que todas as palavras, ser conciso, sendo um texto conciso, é aquele que todas as palavras e informações são utilizadas, têm uma função significativa. Então, a ideia que eu falei, quanto menor o número de palavras, mais cada uma delas com um significado, digamos, bem definido, tá? Naquela estratégia. Então, você não vai encontrar, por exemplo, palavras desconexas ou palavras que não agregam com o objetivo do texto. Tá? Essa é a questão da concisão do texto. O texto também precisa ser objetivo. Ser um texto, para que ele seja entendido como um texto objetivo, ele precisa saber definir quais informações relevantes que se deseja transmitir naquele momento. Tá? Qual é o objetivo? Não tem redundância, não tem algo que perca o foco, o foco dos leitores, ele não dispersa. Então, o objetivo, ele deve direcionar a leitura, tá? Ele deve direcionar o leitor na busca pela informação. Tá? Clareza. Então, essa é uma das características mais difíceis de ser obtida. Pegando aqui um trechinho do texto até, pois para quem escreve a ideia já está claro em sua mente. Assim, ele não percebe as falhas ou lacunas no sentido de que possa haver entre o que pensa e o que se escreve. Isso é bem importante, tá? Eu vou dizer para vocês que a escrita é a minha ferramenta de trabalho, no escritório. E é um exercício que eu faço, eu construo as petições, as teses, Eu sempre tenho que pensar que lá do outro lado eu tenho um leitor. No meu caso é o juiz, Eu preciso convencê-lo, tá? Eu preciso convencê-lo daquilo que eu estou escrevendo. Então é muito comum, isso é praticamente uma regra, só não é uma regra porque não está determinado em lugar nenhum. Mas é uma técnica de trabalho. Eu construo o texto, beleza, hoje eu construí, eu não vou encaminhar hoje, eu não vou protocolar hoje, eu vou fazer amanhã. Por quê? Eu preciso oxigenar a mente, tá? Eu preciso sair um pouco daquele ambiente, daquele texto e tal, e depois, com a mente fresca, no dia seguinte, fazer a leitura, ver se o texto, se ele está bem escrito. Tem outros requisitos aqui que a gente já vai ver também, mas eu costumo fazer isso, tá? Fazer a leitura no outro dia e verificar as situações em que eu vou inverter, inclusive, os parágrafos para que ele tenha uma, digamos, uma significância, uma objetividade, uma clareza, principalmente quando a gente trata
de fatos, né? Porque tem uma questão de organização que relativiza a questão do tempo, né? Então, assim, eu preciso ordem cronológica. Esse é o termo que eu não estava chegando. Inclusive, fatos ali em relação à ordem cronológica, né? A ordem dos fatos, né? No tempo. Então, eu preciso organizar tudo isso. E muitas vezes, quando eu estou há muito tempo dentro de um texto, eu tenho que parar, sair um pouco, dar uma refrescada, depois voltar, fazer a leitura e, opa, aqui houve uma falha, opa, aqui ficaria melhor. Tá? Então, e para que o texto fique claro, para que eu consiga demonstrar, pensei no escritório, mas serve também para vendas, serve para a organização de uma empresa, serve para a comunicação comercial, né? O texto precisa ser claro, quando eu estou me referindo, seja a equipes internas, seja, de repente, a minha clientela, seja fornecedores, eu preciso clareza nos meus objetivos, né? E isso é o exercício, tá? É o exercício mesmo que nos traz essa possibilidade. Coerência, né? A coerência vem ao encontro do que eu comentei há pouco. Relacionar tempo, espaço, causa e consequência, né? Coerência, para que eu não coloque, digamos assim, muitas vezes dentro de um texto, parágrafos desconexos, ideias desconexas, não. Tem que haver uma organização, uma lógica, né? Eu tenho que saber, coerência quer dizer que eu tenho que saber da onde eu vim, aonde eu estou, numa leitura, tá? Comecei a ler, quando eu chego, de repente, no meio do texto, ou em qualquer momento do texto, eu preciso saber aonde eu comecei o texto, por que começou aquela comunicação, aonde eu estou, e eu escrevendo o texto, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Tá? Isso precisa ficar bem claro. E isso eu alcanço através da coerência. Linguagem formal. Isso aqui é bem importante, tá? A linguagem formal, pensando no âmbito empresarial, porque a comunicação comercial ela exige algumas formalidades, exige preocupação com a aplicação da norma gramatical, tá? Porque não ficaria nem de bom tom, por exemplo, eu me referir a clientes utilizando um termo que ele não conhece, né? Um termo, de repente, regional, tá? Enfim, tem que haver essa preocupação com o uso da norma gramatical. Não estou nem falando da norma culta, algo, né? Inserir elementos, sinônimos. Não, eu estou falando com a norma gramatical. Isso envolve a escrita correta, envolve o uso de palavras, digamos assim, de conhecimento do grande público, mas de uma maneira correta. Envolve um pouco a questão do politicamente correto também. Tá? E nesse contexto, o uso de expressões informais, no contexto de comunicação comercial, ele acaba não servindo. Às vezes, em alguns casos, num momento, pode parecer que até a linguagem informal cabível. Mudou o momento, mudou o contexto, aquela linguagem informal pode ser entendida, pode ser interpretada como inadequada. Então, para fins comerciais, para fins de comunicação comercial, essas expressões informais, elas devem ser deixadas meio que de lado, tá? Que não tem erro. Se você usa linguagem formal, né? Grafia correta, e não apenas grafia, mas expressões que seja de conhecimento do grande público, né? Aí não tem erro. Porque aí você está, digamos assim, atingindo o maior número de pessoas possível, né? Falei de elementos da comunicação, quero falar também sobre tipos de comunicação. A gente tem, então, a comunicação verbal, né? Que é a comunicação falada e escrita. Por que verbal? Porque a gente verbaliza, tanto pela fala, né, quanto pela escrita. Quando emitimos sons, nos fazemos entender conforme estamos pensando, analisando e proferindo essas palavras, verbalmente ou por gestos. Em alguns casos, podem perceber, estou eu aqui agitando as mãos. Não sou descendente de italiano, pelo menos não que eu saiba, né? Mas, em algumas situações, a gente vai ter as duas comunicações em conjunto, a verbal e a escrita. Aliás, a verbal e a não verbal. Então, você tem
a comunicação verbal, que é a falada e escrita, e você tem a comunicação não verbal, que é a manifestação, a nossa manifestação através de expressões faciais, postura corporal, olhares e gestos. Então, assim, é importante a gente saber identificar que existem esses dois tipos de comunicação, verbal e não verbal, mas não necessariamente que a gente vai se comunicar com um ou com o outro. Em algumas situações, sim, mas em algumas situações nós poderemos nos comunicar utilizando os dois tipos de comunicação. Né? Então, principalmente quando a gente fala, a gente gesticula, ou mesmo quando a gente, através da escrita, aí fica um pouco mais complicada essa questão de se expressar. Eu imaginei aqui a questão de alguém fazendo a leitura de um discurso, mas aí você tem a comunicação verbal e a questão do gesticular, do enfatizar, do falar, né? Existem várias técnicas, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre oratória, né? Existem várias técnicas de você trabalhar o teu público, de você inflamar um discurso ou acalmar, tudo de acordo com a intenção do interlocutor, de acordo com a intenção do emissor, né? E a gente precisa entender também que, e aí a gente já vai falar na sequência, que existem elementos pelos quais a gente consegue identificar o tipo, como é que a pessoa está recebendo a mensagem, inclusive se ela está mentindo também. Aliás, vamos falar disso agora, tá? Alguns sinais de defesa alguns sinais de defesa nas outras pessoas, né? Então, mas voltando antes, então, importante fixar nesse momento. Comunicação verbal é aquela falada ou escrita, e aí temos a comunicação não verbal, que ela pode ser por gestos, por postura, por expressões corporais. Né? Então, olha só, sinais de defesa em outras pessoas. Alguns dos sinais comuns que demonstram que a pessoa que está falando pode estar na defensiva. Na defensiva, ou contrariada, ou enfim, desconfiada, na defensiva. Né? Os olhos do interlocutor não mantêm contato com os seus durante muito tempo ou estão com expressão de desânimo. Né? Então, se a gente pensar que a gente está falando de um curso técnico-administrativo, que a gente falou sobre marketing e vendas, e agora está falando de comunicação comercial, e tudo envolve, muitas vezes eu estou oferecendo um produto ou serviço, ou tentando convencer alguém de que a minha ideia é a melhor. Então é importante que eu esteja atento a essas expressões. Olha só, a questão da defensiva. Então, os olhos do interlocutor não mantêm contato com o seu durante muito tempo, ou estão com expressão de desânimo. Então, aquele cara que não transmite credibilidade, e aí você acaba não sentindo confiança, enfim, credibilidade, firmeza, não se convence daquilo que está sendo dito. Que mostram poucas expressões faciais. Então, muitas vezes quando tu está apresentando um plano de ação, enfim, uma nova ideia e tal, e as pessoas, né? Então, sinal de que a pessoa ela pode ali estar pensando também nos prós, mas com muita força nos contras ali daquela ideia que você está propondo. Os gestos das mãos ou braços são breves e se realizam perto do corpo. Também é sinal de que a pessoa está na defensiva. Né? Vamos lá. O corpo está fisicamente afastado de você. Aí há controvérsias, né? Isso é meio que em geral, mas vamos pensar no momento de isolamento social, né? Não, esse requisito ele fica meio que sobrestado, né? Claro, há situações, vamos pensar, quando a gente vê um jogo de futebol, né? Quando o técnico quer convencer, ele quer explicar para o jogador, né? A orientação, né? A orientação tática que o jogador deve seguir dentro do campo. Aquela aproximação, né? Olha, né? Por aqui e tal. Você percebe essa questão do contato físico. Já uma pessoa, quando ela não está muito, digamos assim, muito interessada naquilo que está sendo dito, a tendência é que ela possa, inclusive, se afastar um pouco. Né? E aí, os braços cruzados na frente do corpo. Também é discussão, é discutível, né? Claro, há quem diga que isso, braços cruzados pode significar, de vez em quando foge a palavra, contrariedade.
né? Contrariedade. Está de braço cruzado, ouvindo contrário. Há pessoas que elas estão indiferentes com braços cruzados. Há pessoas que, não, eu estou só com frio, né? Então a gente tem, digamos, existem algumas dicas, alguns sinais, mas não é uma regra geral, né? Agora, quando você tem vários desses elementos na mesma cena, tem que acender aquela, a gente brinca, né? Tem que acender a luz vermelha, porque, opa, aquela mensagem que está sendo dita, ela não está sendo bem recebida, não está animando o público, tá? Então, se você percebe, vou rapidamente repassar aqui, os olhos, né? Os olhos do interlocutor não mantém contato com os seus durante muito tempo. Ou expressão de desânimo. Mostram poucas expressões faciais. Mãos e braços com gestos breves e pertinho do corpo. Cuidado, né? Você pode estar assustando a tua plateia, vamos tratar assim. Sinais de que a outra pessoa está mentindo. Se você for capaz de perceber se uma pessoa está mentindo ou não, isso pode te dar algum tipo de vantagem, né? Inclusive na hora de receber uma ordem diferente, uma informação que não seja muito, digamos assim, de amplo conhecimento, cuidado, né? Em tempos de fake news, né? Embora que fake news está muito ligado à questão digital, mas a gente precisa estar atento também, né? Para não cair em cilada, para não cair em golpe, para de repente não fechar mal os negócios, porque a gente sabe que existe vendedor que vende mais do que pode entregar, né? E muitas vezes no momento da venda, no momento do atendimento, você consegue identificar isso, tá? Então, alguns dos signos, tá? Não só os signos, mas também dos sinais de que uma pessoa está mentindo, né? Pode incluir as seguintes características. Olha só, os olhos do interlocutor mantêm pouco ou quase nenhum contato com os seus. Há controvérsias, né? Vamos imaginar, eu particularmente, quando eu estou atendendo algum cliente aqui, e ele me pergunta, olha, e se... E aí, muitas vezes, eu começo a pensar em casos que eu já trabalhei. Pode acontecer de eu ficar olhando para o chão. Eu normalmente olho para o lado esquerdo, né? Eu começo a pensar nos exemplos, eu começo a pensar em como construir para entregar a minha mensagem, né? Então, é bem discutível. A gente deve compreender esses elementos como eles em conjunto, tá? Em conjunto. Em separado, eles podem ser imprecisos, tá? Então, é importante a gente ter esse filtro. Vamos lá. A mão, os dedos colocam-se em frente à boca para falar, ao falar, né? Eu não consigo identificar isso como algo que alguém possa estar mentindo. Me parece mais que algumas... Mas isso varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que depende... né? Enfim, né? E passa uma mensagem não verdadeira, mas pode se tratar de um segredo onde também você não quer ampla divulgação, né? Ampla divulgação, e você preserva, né? Enfim, é algo discreto, algo que não deve ser divulgado por alguma razão. Não necessariamente mentira. Agora, se a gente pensar no conjunto de informações, tá? No conjunto de informações pode significar mentira, sim. Conjunto de comportamentos, tá? Então, se a gente pensar que o interlocutor, quando ele não olha ou movimenta os olhos muito rapidamente, é porque ele está procurando saídas, tá? Isso é uma das técnicas, tá? Quando, né, a pessoa ela não tem certeza do que está falando, ela começa a fazer exatamente isso aqui, ó, né? E ficar procurando a todo tempo, né, uma saída. Então, ela pode, não quer dizer que ela esteja mentindo, mas ela pode estar mentindo. Vamos lá. O corpo do interlocutor fica afastado de você e podem existir gestos fora do comum. Então, aí é engraçado. Se a gente for analisar os nossos círculos sociais, sempre a gente vai encontrar alguém que, quando mente, faz alguma coisa engraçada, alguma coisa diferente. Tem quem coça a cabeça, tem quem fica estralando os dedos, tem quem fica balançando as mãos, ou seja, totalmente fora de contexto daquilo que está se verbalizando, se comunicando. Porém, essa expressão corporal, ela faz parte, né? Ela faz parte do conjunto e não tem como ser diferente do conjunto de comunicação que eu me refiro.
Respiração acelerada pode ser um indicativo de que alguém está mentindo, né? Porque lá no subconsciente da pessoa fica girando aquela informação de que você não pode ser descoberto, você não pode ser descoberto, você não pode ser descoberto. E isso pode acelerar a questão da pulsação da corrente sanguínea, né? E, por consequência, também acelerar a respiração. Tem um aqui que para mim não se encaixa, mas talvez para alguns de vocês. Vamos lá. Mudanças na cor da pele do rosto ou do pescoço, com ruborização. Eu acho que vocês entenderam, porque eu não lembro de algum episódio que alguém tenha dito sobre eu ter mudado de cor. Fazer o quê, né? Mas no caso de um dia eu vier a mentir, pode acontecer de apresentar algum dos outros elementos ali. Esse vai ser um pouquinho mais difícil. Aumento da transpiração. Para alguns, sim. Para outros, não. E não apenas aumento da transpiração. Eu lembro de um caso de uma pessoa que estava fazendo uma coisa errada numa empresa e com medo de ser descoberto e tal, estava saindo da empresa, passou muito mal, começou a transpirar. Quando chegou no momento de sair da empresa, acabou até desmaiando, em razão... a pessoa estava furtando, né, uns objetos e tal, e aí quando estava saindo da empresa, passou na guarita, e era um procedimento comum, tá? Ali tem o pessoal ali que faz a segurança da empresa, né? Tá ali acompanhando a saída dos funcionários do Parque Fabril, e aí essa pessoa que não tinha esse hábito, né, mas que acabou cedendo também digamos assim, vamos trazer bem para o português, né? Essa pessoa estava com dificuldade financeira e alguém foi lá e deu algumas ideias erradas para essa pessoa. Disse, olha, isso aqui para a empresa não gera valor nenhum, mas lá fora a gente consegue. Né? E aí o cara, passando dificuldade, acabou se deixando levar. Não era uma pessoa que tinha esse hábito, né? E aí, no momento que foi saindo da empresa com alguns objetos por sobre a roupa, ficou num estado tão alterado, né, transpirando e tal, que desmaiou. Daí, na hora que o pessoal se segurança, o que aconteceu? Foram socorrer o cara, mas o que é isso aqui? E aí foi visto os objetos por sobre a roupa da pessoa. Né? Imagina, né? Demissão por justa causa. Enfim, essa pessoa ela foi entregue justamente pelo seu perfil, né? Porque ela não tinha o hábito de fazer coisas erradas, coisas desse tipo, e no dia que tentou fazer, o corpo respondeu. Né? O corpo respondeu e a pessoa não conseguiu sucesso. Enfim, só para a gente ter uma ideia de que muitas vezes, por mais que a pessoa se controle, né, tente respirar, se controlar, muitas vezes está fora do alcance dela controlar a expressão corporal. Tamanha importância. A gente precisa também ter em mente que em algumas situações, por mais que a pessoa esteja preparada para falar algo, preparada para se comunicar, mas o corpo pode transmitir uma mensagem diferente, né? E aí você acaba, no mínimo, perdendo credibilidade. Tá? No mínimo, perdendo credibilidade. Além do aumento da transpiração, mudanças no tom de voz, né? E pode haver gaguejo e pigarreio. Então, acho que vocês lembram, já faz tanto tempo que a gente não está na sala de aula, né? A gente está fazendo aulas online, mas mesmo aqui, eu gaguejo bastante, não quer dizer que eu estou mentindo. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Por isso que eu falei, a gente tem que entender esses elementos num contexto, muitas vezes vários desses elementos presentes na mesma cena, não quer dizer que um deles a pessoa está mentindo. Então, assim, tem que ser analisado. Essas informações ali são, digamos assim, são comportamentos que podem indicar, né? Não quer dizer que eles afirmam, né, que a pessoa está mentindo, ou no tópico anterior que a gente tratou ali, de que a pessoa está na defensiva. Então, são elementos que indicam que a pessoa pode estar na defensiva, como a pessoa pode estar mentindo. Tá? A finalidade da comunicação. Uma boa comunicação, ela predispõe um bom atendimento entre pessoas e boa apresentação da empresa para os seus clientes. O legal é assim, ó, não há prejuízo, jamais, não há prejuízo numa boa comunicação. Ela não te prejudica, pelo contrário, ela só te faz crescer em qualquer ambiente. Se a gente pensar numa empresa, né, a empresa está querendo promover alguém para, né, um cargo um pouco melhor remunerado e tal.
normalmente, entre vários outros requisitos, né, ligados ao próprio exercício da função, qualificação e tal, nós vamos imaginar que você tem lá, digamos, para a vaga tal, precisa a graduação técnica. Beleza. Opa, na nossa sala de aula, nesse momento EAD virtual, todos nós, né, todos estamos aqui no curso técnico em administração. Então, beleza. A vaga diz lá, curso técnico, né, cursando ou completo. Beleza, então todo mundo parecido aqui. Aí a empresa começa a analisar o perfil dos candidatos. Pode se sobressair aquele que não é que tem uma melhor comunicação, mas aquele que domina, né, domina a arte de se comunicar. E seja ela por escrita, né, porque precisa ter uma boa escrita, ou a comunicação verbal, a comunicação oral. É um conjunto. Porque também nada adianta a pessoa falar bem, ir bem, né, na oratória, e na hora dela fazer uma comunicação, seja por e-mail, seja por carta, enfim, uma comunicação escrita, né, ficar aquém daquilo que a empresa precisa. Né? Então, precisa haver a conciliação desses fatores relacionados à comunicação, tanto escrita, né, tanto escrita, quanto a verbal, no sentido de oral, mas também a gente precisa aprender a dominar as técnicas de comunicação corporal. Né? Inclusive, muitas vezes, para reforçar uma ideia. Vocês percebam aqui, deixa eu até abrir minha câmera um pouco mais aqui. Minha mãozinha um pouco aparece aqui. Mas então, assim, aquelas ideias de reforçar. Boa ideia. Eu vou mandar no grupo um vídeo que eu acho fantástico, que ele fala sobre... ele é direcionado, ele fala sobre técnicas de discurso político, técnicas de propaganda política, que eu tenho certeza que vocês vão assistir, depois vocês podem até me dar um feedback nesse sentido, vocês vão assistir e vão dizer assim, nossa, é verdade. Porque lá eles vão narrando as mudanças de tom, as informações quando querem reforçar uma ideia, né? E quando eles querem, inclusive, gerar descrédito sobre o oponente, né? Sobre problemas. Então, assim, existem umas técnicas bem bacanas e eu vou compartilhar com vocês o link desse vídeo, ele está no YouTube, mas vou compartilhar no grupo do WhatsApp, porque ele traz umas técnicas bem interessantes ali. Deixa eu ver aqui. Já falei sobre a finalidade, né? Então, comunicação, o bom atendimento entre pessoas e boa apresentação da empresa com os seus clientes. A importância. Qualquer que seja a atividade que possamos exercer, comunicar-se bem é fundamental. Vivemos em constante comunicação e quanto melhor nos comunicarmos no nosso ambiente de trabalho, mais contribuímos para que haja economia de tempo durante a realização das nossas atividades corriqueiras. Tá? Ou seja, a boa comunicação, ela só facilita a nossa vida. Tá? Nós podemos ser muito bom no que fazemos, mas se a nossa comunicação for ruim, ou ao menos a nossa comunicação não for boa, tá? Eu costumo dizer para alguns alunos que eu comecei a estudar. Beleza, tua empresa, né? Mas começou a estudar para quê? Porque eu quero um cargo melhor, né? Eu quero concorrer a uma vaga melhor. Legal. A tua empresa já sabe que você está estudando? Ainda não. Ou, sabe, eu avisei, uma vez eu informei lá. Aí algumas dicas, né? Eu digo que a empresa onde a gente trabalha, ela precisa estar sabendo que a gente está se qualificando. Porque no momento em que ela precisa de qualificação, nós seremos lembrados. Né? Nós seremos lembrados. Eu conheci uma pessoa que ela tem 6 pós-graduação. Tá? É uma pessoa extremamente qualificada, mas ela tem uma grande dificuldade, ela é uma pessoa muito introspectiva, ela tem uma grande dificuldade de falar em público, uma grande dificuldade em se expressar em grupo, enfim. E por muito tempo, ela trabalhou numa grande empresa aí da área têxtil, mas sem nenhum, digamos assim, sem nenhum cargo de confiança, justamente porque ela não tinha habilidade com comunicação, ela não tinha uma boa comunicação, ela tinha qualificação, mas ela não tinha comunicação. Algumas dessas pós-graduações, a empresa nem sabia que ela tinha. Por quê? Porque a informação não chegou. Olha a importância da comunicação. Tá?
E aí vamos falar agora sobre oratória, né? Oratória, que eu particularmente, não que eu seja um expert em oratória, mas eu admiro e acredito que vocês também sempre tem alguém, né, um espelho ou alguém que vocês, poxa, como eu queria ser esse cara. É alguém que domina a plateia, que chega e de uma forma sempre respeitosa, mas que consegue colocar as suas ideias, consegue convencer o grande público, consegue, e não apenas convencer o grande público, isso é um desafio, inclusive, para oradores, para pessoas que trabalham com oratória. Você manter o tempo todo o texto interessante para a sua plateia. E aí eu estou aqui mexendo minhas mãozinhas e tal, a importância também da expressão corporal, da fisionomia, da correta aplicação do tom de voz na hora de passar as ideias. Tá? Então, envolve assim, várias técnicas, a gente vai conversar sobre elas também, eu vou estar dando uma pincelada aqui para vocês. Tá? Isso é um desafio, inclusive, para quem já trabalha com público. Né? Por quê? Eu entendo que assim, algumas pessoas vão trazer consigo aptidões para algumas áreas. Um vai jogar futebol melhor, vai praticar esportes melhor, outro vai ter habilidade para tocar instrumentos musicais, outro vai ter habilidades com cálculos, outro vai saber dirigir muito bem, outro vai saber cozinhar muito bem, né, muito bem, e outros vão ter uma excelente comunicação oral. Sentirão prazer em falar em público. Alguns trarão isso, né, consigo na sua história, como aptidão. Outros vão ter que ser, digamos, vão ter que se esforçar para chegar nesse nível. Vai ser mais trabalhoso, vai ser mais sofrível, mas não é impossível. É treinamento, tá? É repetição. Falar em público é repetição. Eu estou aqui falando para vocês, eu estou aqui no cenário do escritório, mas eu estou o tempo todo olhando, ou na medida do possível, olhando para a câmera como se vocês estivessem aqui na minha frente. Né? É onde o orador passa a verdade. Né? E também tem a ver com a questão da argumentação, daquilo que ele procura passar, a precisão das ideias, a clareza, né? Tudo isso tem a ver com a oratória. Né? Então, olha só, oratória, arte de falar em público. Tá? Arte de falar em público. Falar bem a pequenos grupos ou grandes plateias é indispensável para quem quer vencer. Quem se expressa bem aumenta as oportunidades de negócio, promoções e bons empregos, além de gerar cooperação, ser admirado e desenvolver a autoestima. Quem é que... Bom, vamos lá. Talvez, que muitas vezes eu olho para a minha história, para momentos em que tive a oportunidade, inclusive, de dar palestra e tal, mas a gente tem que pensar que algumas pessoas ainda não chegaram lá e as oportunidades elas aparecem. E eu digo para vocês que, claro, para quem já teve essa oportunidade, eu imagino que vai concordar, é uma honra, um prazer enorme quando você pode falar algo em público, apresentar uma ideia, seja um projeto, seja um estudo, enfim. E, ao final, as pessoas sinalizarem que compreenderam bem as suas ideias, né? Nem sempre vão concordar, porque, vamos imaginar, tu leva uma sugestão, uma ideia para uma assembleia, por exemplo, de um condomínio, onde aquela ideia, aquele projeto vai ser votado. Vamos lá, você vai ter pessoas que, de repente, vão concordar com aquela ideia, com aquela implementação, e vai ter pessoas que vão discordar e tal. Mas é um prazer poder passar as informações de uma maneira clara, onde as pessoas compreendam o que você está passando. Existe, claro, eu comentei antes, aquela questão do controle, controle de tempo, controle de atenção da plateia. Tudo isso, todos esses itens também são técnicas de oratória. Tá? O que é a boa oratória? O que uma, digamos assim, fortalecimento da oratória, o exercício da oratória, o que ele pode trazer? De que forma ele pode ser benéfico, né, para quem busca se aprimorar com oratória? Tá? Desenvolve autoconfiança, vende melhor as suas ideias, evidencia conhecimentos e capacidades, aumenta o prestígio e a promoção pessoal, melhora o relacionamento interpessoal, aumenta a sua rede de relacionamento e projeta uma personalidade vencedora, porque
quem fala bem, por mais que muitas vezes na vida pessoal não seja exatamente assim, mas quem fala bem consegue vender a sua ideia, consegue, né, atingir um maior público, lucrar com isso, e aí, se a gente está lucrando com isso, falei de vida pessoal, muitas vezes pode ser o caminho para a gente realizar aqueles projetos pessoais. Então, olha a importância da gente se comunicar bem, tá? Conseguir atingir os objetivos, conseguir convencer o público das suas ideias, de que, opa, isso pode ser um diferencial, dependendo da carreira que você for escolher, pensando num administrador, né, em você ser chamado ou pensar em ter a oportunidade de estar na direção ou da tua própria empresa ou de uma outra empresa. Se for da tua própria empresa, melhor ainda, você vai conseguir falar com propriedade sobre o teu trabalho, sobre o teu produto, sobre o teu prazo de entrega, sobre a qualidade do teu produto. Tá? Isso tudo vai ser um diferencial. Tá? É muito importante. Tá? É muito importante. E aí, fatalmente, uma vez que a tua clientela se sentiu segura, né? A tua clientela se sentiu segura daquilo que está comprando, daquilo que está adquirindo, né? Daquele produto ou serviço, aumenta a tua lucratividade. Aumentando a tua lucratividade, tu consegue tocar tanto os teus projetos profissionais quanto os projetos pessoais. Né? Eu entendo essa ligação, né? A importância da oratória. Existem alguns aspectos que devem ser considerados, tá? Físicos, intelectuais, emocionais, comportamentais. Né? Vamos pensar agora, vamos dar uma olhadinha nos recursos corporais. Tá? Deixa eu ver aqui, os recursos corporais. Aqui, quando a gente fala em recursos corporais, é na maneira de se portar. Vamos pensar você palestrando, e como seria gostoso, agora seria fantástico, tá? Em sala de aula, a gente poder exercitar isso. Falar em público. A minha sugestão de trabalho para esse aspecto em sala de aula é a gente pegar um produto ou serviço do qual a gente gostaria de falar, algo que a gente tem afinidade, ou defender uma ideia, mesmo que política, tá? Mas assim, pegar um assunto do qual a gente tem afinidade, que a gente gosta e se sinta confortável, né? A gente se programa para isso, para chegar e apresentar, fazer uma apresentação breve, podendo ser 2, 3, no máximo 5 minutos, para não tornar maçante, né? Mas para a gente exercitar, falar em público. Tá? E aí existem algumas dicas, tá? Que podem nos auxiliar a ter sucesso para falar em público. Tá? Vamos lá. Usar suas notas, mas não fique lendo para o público, conforme eu estou fazendo aqui. Mas eu estou fazendo a leitura porque eu acho que é bem bacana a gente pontuar e que não falte nenhuma informação. Tá? Eu assim, procuro ser perfeccionista com relação a você detalhar cada item, tá? Eu acho que é importante, até porque a gente vai fixar alguns e outros não, então por isso que é importante trabalhar todos. Tá? Olha só, o cérebro retém pouca informação auditiva, portanto, torne seu discurso acessível. Então, tem muito a ver com você ter clareza, mas também a tua expressão corporal acompanhar o que você está dizendo, para melhor, para que os elementos da comunicação sejam melhor descodificados, né, e percebidos pelo teu receptor. Né? Mantenha a linguagem clara, as frases curtas e com ritmo suave, com transição lógica entre os pontos. Ordene os seus argumentos e se apoie em dados ou exemplos que ajudem o auditório a compreender a mensagem da exposição. Por isso que eu acho que é tão bacana, durante os cursos, tá? E aí diversos cursos com os quais eu trabalho, sempre está trazendo exemplos. Tá? Os exemplos, eu acho que os exemplos eles são fundamentais, eles fortalecem o ensino. Né? Então, a importância dos exemplos. Se puder, fale sem usar anotações e se mova com confiança pelo palco. O palco pode ser a sala de aula, pode ser uma sala de reuniões no seu trabalho, enfim. A gente tem que pensar que a gente tem uma plateia e que a gente precisa demonstrar confiança. Conhecer o espaço, né? Para não acontecer como aconteceu lá com a cantora, lá com a Ludmilla durante a live, né? Não sei se todos acompanharam, mas, enfim. Alguns podem dizer, nossa, ele deu risada. Não, eu achei engraçado o fato da pessoa estar lá, né, prestando atenção no show e cantando e tal, e esqueceu que tinha uma piscina ali, né, ou calculou mal, né, que esqueceu que tinha piscina.
me parece que ela calculou mal e submergiu, né? Mergulhou na piscina, né? Então é importante. E aí uma outra dica, tá? Eu acredito que não está ali no material, mas uma outra dica de oratória é o seguinte: se você for falar para um público, tem um horário marcado, seja de uma reunião, seja uma plateia, seja uma assembleia, é importante que o orador ele chegue antes, né? Chegue antes no local, conheça o espaço, a estrutura, para fins de eco, entonação de voz, para ver se ali ele vai precisar falar alto, vai falar baixo, se dá eco, se atrapalha. Conheça o espaço se ele for andar, se estiver em pé, né? E precisar se direcionar com firmeza ao público, para não acontecer como aconteceu com a Ludmilla, né? Com a cantora. Enfim, são algumas dicas, né? Para que a gente consiga passar maior credibilidade do que a gente está falando durante o nosso discurso, durante a nossa apresentação. Voltando, se puder, fale sem usar anotações e se mova com confiança pelo palco. Isso acaba com o bloqueio psicológico do subir no palanque e torna você, em sua fala, mais acessível. Aí varia de perfil para perfil. Tem aquele que vai preferir ficar atrás de um púlpito, tá? Aquela estrutura onde os oradores ficam nos discursos de faculdade, discurso do porta-voz da presidência da República e tal, chama púlpito. Lá no palanque a gente pensa lá na campanha política, né? Alguém lá numa determinada posição lá se manifestando. Alguns vão se sentir mais confortáveis ali, outros vão se sentir mais confortáveis caminhando pelo local, tá? Então vai muito de pessoa para pessoa. Mas é importante, tá? É importante sempre transmitir essa mensagem de confiança, de seriedade, de credibilidade, né? Ao falar, mantenha seu olhar para o centro da plateia, a cerca de 2/3 de distância entre a última fileira e o palco. Na verdade, assim, quando você vai caminhando no espaço, você vai direcionando, mas você não deve, por exemplo, ficar olhando para o teto, ficar olhando para o chão. Enfim, você, com os olhos, com o olhar, muitas vezes é onde você vai passar a confiança para o teu público, para a tua plateia, e acredite, né? Acredite, esse dado ele pode te ajudar ou não, mas o teu público ele está prestando atenção, ele está prestando atenção no que você está falando. Então, se você consegue transparecer verdade, você tem meio caminho andado para atingir o teu objetivo. Agora, se você não consegue transmitir essa segurança, né, é um item a ser trabalhado. As pessoas que ouvem em geral tendem a ter mais simpatia por você do que hostilidade. Portanto, deixe que o apoio delas lhe dê confiança, né? Existem técnicas para isso também, tá? Alguns utilizam, por exemplo, usar descontração, pode ser um caminho. O público ao vivo, né, a gente precisa sentir a energia do público. De repente, a gente está num ambiente mais formal, vamos imaginar uma reunião na empresa, onde nem sempre caiba essa questão da descontração, né? Em alguns casos pode parecer que não cabe, mas a gente consegue encaixar de uma maneira adequada. Pode ser, né? Um ambiente de tensão, muitas vezes, o quebrar o gelo. Tá? O quebrar o gelo, as técnicas para se quebrar o gelo eu falo as técnicas para se quebrar o gelo, porque existem várias, tá? Existem várias e são bem importantes para você. Muitas vezes você pega um público tenso, né? Que está, digamos, atento ao que ou até já formou expectativa sobre o que vai ouvir de você. Então você precisa saber administrar também essa tensão do público. Olha só quanta a importância, né, de um orador bem preparado. Além de administrar as suas emoções, ele vai ter que administrar a atenção do público e, digamos, fazendo contrabalanços, né, para não se perder o foco daquilo que está se falando numa reunião, para não se perder o controle, né, para não deixar nem muito descontraído e também nem muito maçante, nem muito desinteressante. Digo para vocês que nesse formato de videoaula é um desafio, né? É um desafio, porque eu estou aqui pensando, estou falando e pensando aqui na colocação lógica, né, dos pontos e tal, das informações, mas para o receptor, né, como é que essa informação está chegando? Como é que ela está sendo, né, descodificada? Como é que ela está sendo feita a leitura do outro lado? Então, essa informação, nesse momento, me falta. Digo para vocês que é bastante desafiador.
Mas vamos lá, né? A nossa vida, nós somos motivados pelos desafios, né? Então, é, é um aprendizado também. Faça contato visual e encoraje a plateia a participar, fazer perguntas gerais ou individuais, né? Funciona. Então, assim, interagir. Quando você interage, né? Quando você traz o teu público para interagir, automaticamente o teu público ele fica mais atento, porque ele sabe que em algum momento ele pode ser chamado, né, para que haja essa interação. Então acaba tornando mais interessante. E claro que também é importante que a gente sempre pense em assuntos, tá, que sejam de interesse do público, né? Então nem sempre é possível, né? Dependendo do ambiente, tal, nem sempre é possível. Mas a gente deve estar sempre buscando isso. Olha só, todas essas recomendações ajudam no momento de falar, mas nada substitui uma consistente preparação. Seja você mesmo. Nenhuma técnica é mais importante que a sua naturalidade. Ou seja, quando você for designado para falar sobre um projeto, conheça o projeto. De cabo a rabo. Desculpa o termo. Do começo ao fim. Conheça o projeto, conheça as características do projeto, conheça as potencialidades, as dificuldades, que no momento em que você for chamado para falar desse projeto em público, você estará preparado. Você se sentirá confortável. Tá? Então, precisa conhecer. Existem algumas técnicas, tá? Domínio do assunto. Conteúdo, conhecimento da matéria, saber responder as perguntas difíceis. Conhecer, né, se for trabalhar com slide, conhecer o slide a ser apresentado ou recurso audiovisual. Tem a ver com aquilo que eu comentei antes. Você chegar, além de preparar o material, né, no caso slide, mas cheguei no local. Vai ter um passe slide, vai ter não é data show, enfim, é um projetor, né? Vai ter um projetor, vou ter um equipamento para isso, preciso conhecer para adequar a minha apresentação. Tem outros que fazem com pitch, com flip chart, enfim, com outros materiais. Preciso estar atento a quais os recursos que estarão disponíveis para a minha apresentação. Palavra escrita. As palavras, né, as frases, elas devem ser escritas com clareza, coerência, objetividade, né? Evitando-se usar palavras difíceis, estrangeiras ou termos técnicos. A não ser em casos muito específicos. Por exemplo, se a gente for falar em fake news. Né? Fake news é um termo que não é originário da língua portuguesa, mas ele já está bem difundido. Hoje, tu falar em fake news, todo mundo sabe do que se trata. Né? Para falar bem, você precisa também escrever bem. Ou seja, você precisa dominar as técnicas textuais, tá? Para poder expressá-las bem, seja da maneira escrita, seja da maneira verbal. Estrutura da mensagem. Eu preciso ter a introdução, né, sobre a mensagem que eu quero passar, o desenvolvimento e a conclusão bem definidos. Tá? Precisa ter uma lógica na mensagem que eu estou passando, seja ela cronológica, seja ela numa apresentação de ideias. Tá? Eu preciso ter digamos assim, esse domínio, tá? Esse domínio estrutural, tá? Para que de repente não aconteça de dentro de uma comunicação, eu estou falando sobre um item, aí eu pulo, passo para outro, daí eu volto para aquele item para uma complementação, tá? Então eu tenho que ter domínio da estrutura da mensagem, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Regrinhas de etiqueta, boas maneiras, conversar e fazer abordagens pessoais adequadas. Cuidado, existe uma linha muito tênue, principalmente quando a gente conhece bem o público ao qual a gente está se reportando. Se a gente tem um grau de intimidade, a gente deve tomar muito cuidado, porque, vamos imaginar, eu, orador, estou numa vibe, num contexto e tal, de repente, o meu receptor, ele não está na mesma vibe. E aí eu corro risco, tá? Corro risco, se eu não souber mensurar, fazer esses contrapesos, eu posso, de repente, estar invadindo a intimidade, fazendo um comentário inadequado. Então, eu preciso estar atento a isso também. Regras de etiqueta, então. Fazer abordagens pessoais adequadas, boas maneiras e tal. Ética, também. Moral e bons princípios. Saber o que é certo e o que é errado.
Em alguns casos, pode acontecer, você palestrante, ou defendendo uma ideia, ser questionado a respeito da ideia de um concorrente, ou, enfim, sobre alguém que não está no local para apresentar o seu ponto de vista. Então, você precisa ser ético, né? Precisa demonstrar o respeito à outra parte, que não está ali para se manifestar, porque o público percebe isso. Tá? O público percebe. É muito mais legal, em algumas situações, né? Às vezes acontece em sala de aula, eu comento sobre algum caso em que eu trabalhei, mas sempre sem citar o nome das partes envolvidas e tal. E aí algumas pessoas perguntam, tá, mas e naquele caso tal? Bom, a pessoa não está aqui para se defender, então talvez, né, um meio termo ali, politicamente correto, é o que deve ser aplicado. Então a gente tem que estar atento a isso. Didática, apresentar o assunto de modo a ser facilmente compreendido. Então a gente precisa ser objetivo. Nesse caso aqui, a gente falando de oratória, cara, é o poder de convencimento através da nossa comunicação, falando em oratória, né? Comunicação oral, mas a aula hoje falando de comunicação como um todo. E ela pode ser verbal ou não verbal. Então, o poder da nossa comunicação. Boa memória. Ganha-se credibilidade quando se falamos sem consultar anotações. Tem a ver com o que a gente falou antes da preparação. Eu vou falar hoje sobre isso. Então, por mais que eu conheça o assunto, é bom dar uma revisada em alguns pontos importantes, porque podem ser um diferencial na tua apresentação. Organização. Saber lidar com o tempo, ter planos alternativos, né? Enfim, saber lidar com os imprevistos. Seja o local, tá? Seja a questão do tempo, estar no local no horário adequado. Tá? Então, tem algumas técnicas. Ensaios, muito importante, gente. Se vocês entenderem que, olha, mas eu não tenho essa facilidade de falar em público, eu gostaria de ter, né, de transmitir intensidade, emoções na hora de falar com o meu público. Beleza, recomendo. Treino, ensaio. Grande parte do êxito da oratória está aqui, nos ensaios. Pode acontecer de você ser chamado para falar de um tema que você não tenha muita afinidade. Qual é o caminho? Conhecer o tema, pensar nas possibilidades de perguntas, primeiro, porque antes de mais nada você também é um leitor, você também está ali querendo conhecer e aprender a respeito do tema. Tá? Então, conhecer, identificar essas possibilidades. Ah, mas pode surgir uma pergunta do público que eu não saiba responder. Então, não é o ideal, mas é muito mais interessante você informar, dizer, olha, até preciso dar uma verificada, preciso ver e retorno para vocês e te respondo, do que de repente inventar alguma coisa ou ser impreciso sobre alguma coisa. É pior, você perde credibilidade e você afasta o seu público. O ensaio, tá? O ensaio, ele te dá, digamos, mais segurança, ele te ajuda bastante em relação a isso. E também com relação ao controle do tempo. Psicologia, capacidade para lidar com nervosismo, situações e pessoas difíceis. A psicologia, ela pode ser utilizada, e aí você precisa estar atento, tá? Atento, muito atento ao teu público. Tá? Numa reunião, tá? Ou mesmo para quem trabalha com atendimento, tá? Você precisa estar atento ao que a pessoa espera daquele atendimento, daquele produto, daquele serviço. Tá? Vou falar de uma experiência que eu tive recente, em um caso envolvendo lá direito de família, guarda, pensão e tal, e onde eu fiquei ouvindo a outra parte, ouvindo, né, por telefone, parecia que o acordo não ia sair de jeito nenhum, e primeiro eu deixei a pessoa descarregar aquela tensão e tal, e aí depois eu disse, olha, mas a gente precisa olhar sobre esse aspecto da criança que está envolvida, porque ela já foi privada disso, daquilo, chegou a hora dela, do seu filho, né, exercer os direitos dele. Então, a briga entre os adultos, ali, a discussão entre os adultos, ela deve ficar em segundo plano nesse momento. A gente tem que olhar, é um direito da criança. Então, trabalhar o psicológico. Falei de uma situação, né, envolvendo digamos, a minha principal ocupação como advogado. Mas também no trato no dia a dia, seja em sala de aula, seja com alunos, seja, falei há pouco, em assembleia de condomínio, em reuniões, em palestras, enfim. Você saber trabalhar o psicológico. Vou falar mais um pouquinho da parte da advocacia, né? Júri. Se vocês tiverem um dia a oportunidade, assistam um júri. Não precisa ser lá ao vivo, pode ser na internet.
vocês conseguem identificar momentos em que, de acordo com a intenção, seja da acusação ou da defesa, você consegue identificar o momento da exaltação, de confirmar as ideias, porque o cara é o acusado, aliás, o acusado, ele cometeu aquele crime. E a acusação normalmente faz assim. Enquanto a defesa, muitas vezes, vem para dizer, olha, você tem que entender que ele é um ser humano, passível de falhas, como qualquer um de nós aqui. Então, assim, de uma maneira mais coesa, mais ligada. Então, mais ligada, digamos assim, ao equilíbrio, né, de pacificação e tal. Então, são técnicas de oratória. Eu digo para vocês, quem já teve a oportunidade sabe do que eu estou falando. Mas para quem não teve ainda, e não, eu falei do júri, mas vamos pensar em propagandas de sucesso, em propostas de sucesso, tá? É importante a gente observar. Esse vídeo que eu falei há pouco ali, vai ser bem bacana, que ele mostra assim, de uma maneira bem sintética, tá? De uma maneira bem simples, ele mostra para nós que, eu costumo brincar e dizer assim, muitos vão assistir o vídeo e vão dizer assim, nossa, eu fui enganado esse tempo todo, né? Porque as propagandas políticas, elas são todas montadas sobre técnicas de convencimento, sabe? E algumas delas a gente, no dia a dia, a gente de forma involuntária, a gente acaba utilizando. A diferença é essa. Nós, no dia a dia, nós falamos, nós nos comunicamos instintivamente dessa forma. Mas, né, algumas empresas vão pensar, não vão pensar de uma maneira pejorativa. Quando a gente fala da propaganda política, eu me sentir enganado, claro que eu falo isso de uma maneira descontraída, mas vamos pensar que é esse o papel do publicitário, né, do marqueteiro da campanha, né? É esse o papel dele, tá? Bolar estratégias de convencimento da grande massa, tá? Então, eles são bem remunerados para isso, tá? Você que está me assistindo, você daqui a pouco pode estar trabalhando com isso. Então, é importante conhecer e valorizar essas técnicas. Entusiasmo. Colocar sentimento e dar vida às palavras. Eu falei agora de uma maneira, né, brincando, mas tenho certeza que quando eu digo, pessoal, vamos lá, vamos dar sequência aos nossos projetos, porque é através deles que nós vamos alcançar os nossos sonhos. Nossa, projetos, sonhos, quem não tem, quem não quer chegar lá, quem não se sente mais entusiasmado? E às vezes, há quem diga que é só o que a gente precisa ouvir ao amanhecer. Palavras que nos remetam às nossas potencialidades, aonde a gente possa chegar, que a gente possa usar as dificuldades como experiência, né, e acreditar em dias melhores, e buscar autoconhecimento, crescimento pessoal e profissional, né? Então, palavras que nos entusiasmam, que nos direcionam a cultivar as nossas potencialidades, né? E isso a gente deve transferir para o nosso público. Tá? Deixa eu ver aqui também. Além do entusiasmo, carisma, né? Carisma, que é o contrário de arrogância, né? Eu imagino que seja o contrário de arrogância. Carisma, enfim, influência que o orador exerce sobre o público. Tá? Então você traz, e como que o orador faz isso? Ele traz os exemplos, ele indica aonde, vamos tratar assim, aonde cola aquela ideia que ele está trazendo, junto com os exemplos que ele traz. Tá? Então, esse é o carisma. Você direcionar de uma maneira simpática o entendimento, a compreensão do teu público. Tá? Liderança, né? Capacidade de conduzir pessoas e ser aceito. Então, a capacidade de demonstrar que você está carregado de boas ideias, que você domina o assunto e que você consegue transmitir para as pessoas aquela mensagem de que, ok, eu conheço do assunto, venham comigo, porque eu tenho uma solução para determinada situação, enfim, eu consigo resolver aquilo que precisa ser resolvido. Tá? Liderança. Criatividade. Nas respostas às indagações da plateia, inovar na didática e no conteúdo, tornar o tema mais atraente, podem ser dicas bem importantes. Tá? Então, ser criativo, seja para encontrar novas soluções, encontrar exemplos, tá? Ser criativo, em alguns casos, dependendo da situação, vai tratar de um cenário diferenciado, né? De uma vestimenta. Eu assisti palestras e aulas, inclusive, que os professores começavam a aula já com uma dinâmica diferenciada para deixar
todo mundo, digamos, concentrado naquilo que viria a ser dito, sempre com a vontade, e isso é importante, tá? Que o nosso público sempre esteja, se sinta convidado, se sinta curioso pelo que a gente tem a dizer. Isso é extremamente importante para o sucesso do orador, né? Nosso público precisa estar curioso sobre o que nós temos a dizer, sobre o que nós temos a entregar. E isso está ligado à criatividade. Como fazer isso? Né? Como fazer isso? Cerimonial são os tratamentos em situações formais. Então, vai ter situações, quem já teve oportunidade de ir numa formatura sabe que existe lá a apresentação dos paraninfos, do reitor, dos professores, da comissão, e etc. e tal, aí dos alunos, enfim, existe uma formalidade nesse tipo de caso para o orador, né? A gente pensando numa reunião, né? Uma reunião social, por exemplo. Cerimonial também tem a questão da apresentação, que também está envolvido ali no cerimonial. Conhecimentos gerais, né? Parece chover no molhado, mas é importante que o orador tenha conhecimentos mínimos de geografia, história, política, né, entre outros. Ser uma pessoa atualizada, esclarecida para isso, ler e estar informado do que acontece ao nosso redor é fundamental. Ah, mas nem sempre é possível. De fato, com tanta coisa acontecendo no mundo e correria e tal, mas o orador ele precisa estar atento. Né? Se você gosta de stand-up, por exemplo, você em alguns shows, tá? Em alguns shows, não naqueles assim estilo risadaria, que é uma concentração de como é que chama o profissional do stand-up? Humoristas, né? É uma concentração de humoristas numa casa fixa não acontece tanto. Mas assim, ó, quem já teve a oportunidade, por exemplo, aqui na SCAR, teve aquele humorista, o Rabin, Fábio Rabin, é uma técnica. O humorista vem para a localidade, quando ele está vindo, fechou o negócio, né? Ele vai vir se apresentar, ele já tem um roteiro para apresentar naquele momento, naquela temporada, mas ele consegue acrescer, ele sempre busca um fato local, seja uma lenda local, seja... eu não lembro quem foi o humorista que tratou há pouco tempo da questão das mudanças no trânsito em Jaraguá, que ninguém se entende nada. Teve um humorista que falou do nome do bairro, Cherniewicz, que fez uma brincadeira lá para o trem. Eu vou dar uma pausadinha no vídeo, porque o trem, com o trem buzinando fica difícil. Bom, como eu ia dizendo, então esse humorista ele obteve um êxito bem bacana, porque ele chegou, a primeira coisa, ele né, fez uma piadinha num contexto geral no primeiro momento, e depois ele introduziu logo algo local, então o público se sentiu familiarizado com aquele show. Né? Isso é uma das, né, é um exemplo, né, de que o orador ele precisa estar antenado, né, à realidade vivenciada pelo público, para que não haja aquela sensação de distanciamento. Visibilidade, projetar uma boa imagem profissional, saber vender seus talentos. Tá? Então quer dizer que se o orador, né, a pessoa, enfim, a pessoa que vai falar em público, porque a gente não pode pensar no orador apenas naquela pessoa que fala para grandes públicos, a gente tem que pensar em vários contextos. Tá? Então o orador, ele para que ele seja um bom comunicador, ele não pode falar, quando a gente fala em visibilidade, voltando aqui na questão da visibilidade, projetar uma boa imagem profissional, saber vender seus talentos. Então o bom orador, ele não vai poder falar de erros. Depende, como ele vai falar? De erros? Não apenas de erros. Mas então ele não vai poder falar de dificuldades? Vai, desde que ele consiga transformar aquela experiência, aquela dificuldade, transformar em algo positivo, em combustível para algo bom, um divisor de águas. Por exemplo, o orador que diz, olha, quando eu me vi nessa situação, eu respirei fundo e disse, não pode ser assim, não pode. Daqui para frente farei isso. E fui buscar. Então, assim, desde que você consiga transmitir, né, essa positividade numa experiência inicialmente negativa, sem problemas. Agora, o que não pode, por exemplo, vem um palestrante falar sobre administração de empresas, gestão e tal, aí ele, eu trabalhei na empresa tal, mas aí tivemos dificuldade, tivemos também lá na empresa tal, e também passamos por isso, acabamos tendo que fechar.
Cara, você está falando de administração de empresas, né? Você está falando de administração de empresas e você vem falar de uma história só de dificuldades. Então não dá, não dá. Já espanta teu público. Tem gente que já levanta e vai embora nessa hora, né? Focar o público, tá? Não deixar dispersar, né? Não deixar dispersar. Voltar-se para os interesses da plateia. Gafes, dizer coisas impróprias. Temos que tomar cuidado com isso aí. Eu, particularmente, eu às vezes abuso um pouquinho da descontração, né? E também tem que tomar cuidado. Todos nós, todas as pessoas que falam com o público precisam tomar cuidado com isso. Alguns mais, outros menos. Por exemplo, fico feliz falando para o povo da Bahia, que é muito hospitalar. Né? É muito hospitalar, né? Hospitaleiro. Né? Eu lembro de uma palestra que eu assisti, era uma semana, era um congresso do curso de Direito na faculdade, então vários palestrantes e tal, e veio uma palestrante do estado de São Paulo, e ela quis fazer uma brincadeira com a sigla FGTS, né? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E aí ela fez uma brincadeira assim, e quando a pessoa te liga dizendo, oi, eu quero ver se vocês tratam de figuetes, e eu fiquei naquela figuetes, aí fui descobrir que era FGTS. Mas ela falou de uma maneira que claramente ela esperava que o pessoal ia achar engraçado. E o nosso público aqui, né? O nosso público aqui permaneceu cri, cri, cri. E ela disse, nossa, bem que falaram que o povo aqui do Sul é sério, né? Então, vai também do orador conhecer o perfil da sua plateia, conhecer o perfil do seu público, né? Para evitar esse tipo de gafe. Vocês percebam que foi uma palestra que eu assisti já faz vários anos. Eu nem lembro exatamente do que... Não é que eu não lembro, eu talvez não vou lembrar de detalhes daquela palestra, né? Mas da gafe eu lembro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Recursos audiovisuais. Saber lidar com projetores, preparar o material de apoio, né? Oratória não é um dom... Aliás, oratória não é um dom. Você não nasce com habilidade e pronto, e não se desenvolve. Não, ela precisa ser desenvolvida. Tá? Você aprende dominando os aspectos mencionados acima. A melhor forma de conseguir um bom discurso é terminá-lo bem. O final tem de construir o compêndio do que foi dito, incluindo, na maioria dos casos, os seguintes elementos. Faça um breve resumo do conteúdo principal do discurso. Faça um apelo à ação. Faça um agradecimento sincero. Conte uma história interessante, bem-humorada e adequada ao tema. Faça uma boa citação. Arranje uma frase de efeito. Esclareça as dúvidas da plateia. Não diga, por hoje é só, ou era isso que eu queria dizer. Né? Despeça-se dizendo, muito obrigado pela atenção de todos e boa tarde. Né? Ou algo na mesma linha. Deixe uma mensagem especial aos presentes. Não tem nada melhor do que sair de uma palestra lembrando-se de algo especial que o orador disse. Use algumas frases de efeitos, trechos de músicas que marquem aquelas pessoas que estão ali te ouvindo. De certo modo, se vocês forem reparar, quando eu falei de oratória, né? Quando eu falei da importância da oratória, né? Então, seria a mensagem que a gente tem aqui hoje, tá? Finalizando esse primeiro bloco, tá? Falando de oratória. Quem nunca observou, tá? Um bom orador, alguém que você admira por aquilo que ele fala, com a verdade que ele pode até estar te enganando. Ele pode até estar te enganando, mas ele está te convencendo. Quem nunca se deparou com isso? Eu digo para vocês, eu trabalho com público, eu acho que eu tenho muito a caminhar ainda na oratória, mas eu digo que eu tive recentemente uma experiência com um professor, numa pós-graduação, que eu ficava simplesmente boquiaberto com a eloquência dele, com a verdade que ele passava, com o conhecimento que ele passava. E eu coloquei para mim, quando eu crescer, eu quero ser assim. Né? Eu quero ser um cara com uma clareza nas ideias, com esses objetivos. E não só eu, gente. Todos vocês podem. É só querer. Querer, treinar e buscar conhecimento. E digo para vocês também, vocês já são vencedores se nesse momento de dificuldade, e todos nós, nesse momento de pandemia, temos algum problema a ser resolvido, mas se vocês já são vencedores se estão dando continuidades a busca pelo seu crescimento profissional. Já estão parabéns desde logo. Então, esse é o meu compromisso de continuar, tá? De continuar promovendo, auxiliando de alguma maneira o crescimento profissional de vocês, auxiliando através
dessa minha atividade aqui no curso. Tá bom, pessoal? Então, já na sequência, a gente vai para o segundo bloco, tá, da nossa comunicação comercial. E, por enquanto, fica aqui o meu muito obrigado. Até mais.